Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Você reza, vai à missa, lê a Bíblia, faz o que consegue, mas por dentro a sensação é: Deus está em silêncio. Eu falo, falo, falo e não vem resposta nenhuma. Você olha para trás e lembra de tempos em que parecia mais fácil sentir a presença de Deus. Um retiro em que você chorou, um momento de adoração em que o coração queimava, uma oração em que parecia que a palavra vinha direto para você. E agora? Agora você abre a Bíblia e vê só letras, reza e parece monólogo. O céu está calado, nada muda. E uma pergunta começa a tomar forma dentro de você. Será que Deus se afastou? Será que eu saí da rota e Ele não está mais me guiando? Escuta com calma. Eu sou Teresa de Jesus, Teresa Dávila, e eu passei longos períodos da minha vida tendo exatamente essa sensação. Eu rezava, eu ia à missa, eu fazia tudo aquilo que eu mesma ensinava às irmãs, mas, muitas vezes, não sentia absolutamente nada. Foi nesses tempos que eu descobri que o silêncio de Deus nem sempre é ausência. Muitas vezes é um jeito diferente de guiar. Hoje, eu quero te mostrar 3 sinais escondidos de que Deus pode estar te guiando agora mesmo, justamente nesse silêncio, segundo a experiência que eu vivi e a tradição da igreja que me sustentou. Se você ficar comigo até o final, não significa que o silêncio vai desaparecer como mágica, mas você vai começar a enxergar esse tempo de um jeito totalmente novo. Antes dos 3 sinais, deixa eu te contar uma história. Vamos chamá-la de Cláudia. Cláudia, por muitos anos, teve uma relação muito afetiva com Deus. Ela se converteu num retiro, teve experiências fortes de oração, sentia a presença de Deus na música, no Santíssimo, em pregações. Quando as amigas perguntavam, ela dizia: "Eu sei que Deus me ama, eu já senti isso tantas vezes." Só que a vida foi ficando mais pesada. Problemas no casamento, dificuldade financeira, um diagnóstico de doença na família, um filho se afastando da fé. Ela continuava indo à igreja, mas o coração foi ficando mais cansado. Um dia, sentada num banco vazio da paróquia, ela percebeu que já fazia meses que não sentia nada ao rezar. Nada. Ela olhou para o sacrário e pensou: será que eu inventei tudo aquilo? Será que era só emoção de retiro? Ela começou a reparar que, ao abrir a Bíblia, aquele texto que vinha certinho para ela não aparecia mais. Meditava o terço e não vinha consolação. No grupo de oração, via gente dizendo: "Hoje Deus falou comigo assim", e por dentro ela só conseguia pensar: "Comigo, ele não fala mais." Cláudia entrou num tipo de luto espiritual silencioso. Ela continuava fazendo as coisas de igreja, mas o coração ia ficando mais frio, cheio de perguntas. Será que eu me afastei e não percebi? Será que Deus está me castigando? Será que eu não tenho mais salvação? A sensação era de caminhar num corredor escuro sem placa, sem seta, sem voz. Até que um dia, ela se sentou diante de uma imagem de Santa Teresa, meio por acaso, e rezou assim: "Se você é essa mulher de oração que dizem que é, me ajuda, porque eu não sei mais se Deus está comigo." Ela não sabia, mas naquele desabafo já havia uma pista de um dos sinais escondidos, e é a partir dela que eu quero te guiar agora. Primeiro, a gente precisa tirar 3 confusões do caminho. Senão, você vai escutar os sinais com o ouvido errado. Confusão 1. Se eu não sinto Deus, é porque ele foi embora. Não, nem sempre. Quando Jesus estava na cruz, ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste?" Ele, na sua humanidade, sentiu abandono. Mas o Pai estava mais unido a ele do que nunca. Sentimento de ausência não é prova de ausência real. Confusão 2. Se Deus está em silêncio, é porque eu fiz algo muito errado e ele está me punindo. Às vezes, sim, o pecado fecha os ouvidos do nosso coração, mas há muitos casos, e os místicos falam muito disso, em que a pessoa está sinceramente tentando viver em amizade com Deus, confessa, reza, e mesmo assim passa por grande silêncio.
é o que chamamos de purificação. Quando Deus tira as muletas dos sentimentos para nos ensinar a caminhar por amor e não só por gosto. Confusão 3. Se nada mudou por fora, então Deus não está guiando nada. Você olha para as circunstâncias. Emprego igual, conflito igual, problemas iguais, e conclui: Deus não está fazendo nada. Mas a lógica do céu não é a lógica do noticiário. Muita coisa profunda começa por dentro antes de aparecer por fora. Os 3 sinais escondidos que eu quero te mostrar agora têm a ver com isso, com algo que está acontecendo dentro mesmo quando por fora parece tudo igual. Vamos a eles. Primeiro sinal escondido: o desejo que não morreu. O primeiro sinal de que Deus te guia no silêncio não é um sentimento forte, é um desejo teimoso. Você já pensou em largar tudo? Já se perguntou se vale a pena? Já pensou, melhor viver como todo mundo? Mas, por alguma razão, você ainda está aqui. Você ainda procura vídeos assim, ainda se incomoda quando fica muito tempo sem rezar, ainda sente falta de Deus, mesmo sem sentir Deus. Isso é desejo. Não um desejo perfeito, não um desejo heróico, mas um fio de vontade que se recusa a quebrar. Quando eu passei por anos de secura, tentada a largar a oração, era esse fio que me mantinha ajoelhada. Senhor, eu não sinto nada, mas eu não consigo fingir que posso viver sem ti. Esse desejo, por menor que pareça, já é obra dele em você. Você pode achar que é você se esforçando, mas muitas vezes é o próprio Deus sussurrando dentro de você. Fica, não vai embora, eu ainda te quero aqui. Se dentro do seu silêncio existe ainda um desejo, por fraco que seja, de não perder Deus, de ser fiel, de continuar buscando, então esse já é o primeiro sinal. Ele está te guiando, atraindo o seu coração mesmo sem espetáculo. Se você se reconhece aqui, faz uma coisa. Pausa este vídeo depois que eu terminar esta frase e escreve nos comentários: Senhor, eu ainda te desejo mesmo no silêncio. Não é para mim. É para você assumir diante de Deus que esse desejo ainda existe. E, se quiser continuar nessa caminhada, inscreva-se no canal para ter sempre alguém te lembrando disso quando o silêncio apertar. Vamos ao segundo sinal. Segundo sinal escondido: a luz dolorosa sobre você mesmo. O segundo sinal é menos agradável. É quando, nesse tempo de aparente silêncio, você começa a enxergar coisas em si que antes não via ou não queria ver. Você percebe que seu amor talvez fosse interessado, que você buscava mais consolações do que o próprio Deus, que tem orgulho escondido, vaidade espiritual, dureza com os outros, infantilidade na fé. Você se olha no espelho da alma e pensa: estou pior do que antes. Quanto mais rezo, mais me vejo estragado. Eu mesma já disse algo parecido. Quando a luz de Deus aumenta, a gente enxerga a poeira. Às vezes, antes o quarto estava tão escuro que você nem via a bagunça. Agora, a luz entra e revela tudo. Isso não significa piora, mas verdade aparecendo. São João da Cruz, meu grande amigo e companheiro de caminho, fala muito disso. A noite escura é escura para os nossos sentidos, mas é cheia de luz no plano de Deus. A Filocalia, coleção de textos espirituais antigos, diz que mais importante que sentir Deus é aprender a ver a própria miséria à luz da misericórdia. Em termos humanos, a psicologia diria: quando uma pessoa para de fugir de si mesma e começa a encarar, com dor, suas incoerências, está dando um passo enorme no caminho da maturidade. Espiritualmente, isso é Deus tirando máscaras. O segundo sinal escondido, então, é este. No silêncio, você está ficando mais honesto consigo mesmo. Não para se condenar, mas para finalmente poder ser curado. Como responder? Em vez de dizer: sou um lixo, Deus deve estar enjoado de mim, comece a dizer: Senhor, obrigado por me mostrar a verdade. Eu trago isso para a tua luz. Leve essas percepções para a confissão, para a direção espiritual. Elas são matéria preciosa para um salto de santidade. Em Cláudia, isso apareceu assim.
Ela começou a perceber que muitas das suas orações antigas eram, no fundo, um jeito de tentar controlar Deus. Faz isso, muda aquilo, me dá esse sinal, me faz sentir de novo e, quando o silêncio chegou, ela se viu vazia e, ao mesmo tempo, mais verdadeira. Doeu. Mas foi sinal de que Deus estava, sim, mexendo lá dentro. Terceiro sinal escondido. A mudança silenciosa no jeito de amar. O terceiro sinal é o mais esquecido e talvez o mais bonito. Suponha que, mesmo sem sentir nada na oração, você continua indo à missa, rezando de vez em quando, tentando ser fiel à sua consciência. Por fora, parece que nada acontece. Mas observa com atenção o que está mudando devagarinho no seu modo de tratar os outros. Você talvez perceba um pouco mais de paciência com pessoas difíceis, uma leve diminuição na vontade de vencer discussões, uma capacidade nova de escutar sem julgar tão rápido, uma força inesperada para continuar amando mesmo quando não recebe em troca o que gostaria. É sutil. Não é show espiritual, não vai virar testemunho de auditório, mas, se você olhar com sinceridade para quem você era há alguns anos e para quem você é hoje, talvez perceba: eu ainda sou fraco, mas alguma coisa amadureceu. Eu não explodo mais por qualquer coisa, não largo tudo por qualquer contrariedade. Quando a oração entra nesse nível, mesmo seca, ela começa a moldar o coração. Esse é um dos sinais mais fortes de que Deus te guia. Mesmo sem você sentir, o amor está ficando mais parecido com o dele. Foi isso que aconteceu com Cláudia. Ela não tinha mais arrepio na adoração, mas começou a perceber que estava mais compreensiva com os erros do marido, mais paciente com os limites da mãe idosa, mais misericordiosa com as falhas da própria comunidade. Ela não se sentia melhor, mas os outros começaram a notar. O silêncio que ela interpretava como abandono era, na verdade, um laboratório de caridade. Vamos amarrar tudo isso de forma simples. Pergunta sincera, agora, no fundo do seu coração. Apesar de tudo, você ainda deseja Deus? Nem que seja um desejo fraco, cansado, mas real? No silêncio, você começou a ver verdades dolorosas sobre si mesmo que antes não via. Nos últimos anos, você percebe alguma mudança silenciosa no seu modo de amar, perdoar, suportar? Se você consegue dizer sim, mesmo que um sim tímido, a uma ou mais dessas perguntas, então escute bem. O silêncio que você está vivendo não é prova de abandono. É, muito provavelmente, o jeito que Deus está usando para guiar você de um amor infantiloide para um amor maduro. Não romantize. Não é fácil, não é bonito nas fotos, mas é real. E o que isso traz de concreto para a sua vida? Do ponto de vista espiritual, te livra de duas armadilhas perigosas: a de largar tudo achando que Deus foi embora e a de sair inventando experiências só para sentir alguma coisa. Do ponto de vista psicológico, traz benefícios muito palpáveis, menos desespero em crises, mais capacidade de permanecer em compromissos difíceis, menos necessidade de validação externa, mais liberdade interior. Em Cláudia, isso apareceu assim. Ela ainda tinha dias de muita secura, mas parou de viver se medindo pelo tanto que sentia. Começou a entrar na oração sem exigir sensação, mas oferecendo o dia, as dores, os pecados, e aos poucos foi percebendo que o fruto da oração aparecia muito mais na forma como ela vivia do que naquilo que ela sentia no momento da oração. Ela começou a dizer com simplicidade: eu não sinto como antes, mas eu confio mais do que antes. Isso é crescer. Se, enquanto eu falava, você se enxergou em algum ponto, eu quero te pedir 2 gestos bem concretos. Escreva nos comentários, com as suas palavras ou assim mesmo: Senhor, eu escolho confiar em ti mesmo quando pareces estar em silêncio. Esse comentário é um pequeno altar de confiança levantado no meio do barulho por dentro. Escolha um momento de hoje para estar com Deus sem exigir resposta sensível. Pode ser 5 minutos de silêncio, uma visita rápida ao sacrário, um Pai Nosso rezado devagar. Mas entra assim: Senhor, eu sei que posso não sentir nada. Mesmo assim, eu estou aqui porque Tu és digno, não porque eu vou gostar.
Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Não porque isso dá ponto no céu, mas porque, se você está passando por esse tipo de silêncio, você vai precisar de companhia, de alguém lembrando, vídeo após vídeo, que Deus não some só porque você não o sente. Antes de encerrar, eu preciso te dizer que ainda há um território mais escuro que a gente não entrou hoje. É quando o silêncio se prolonga por anos, as circunstâncias externas não mudam e, além de não sentir Deus, você começa a ser devastado por tentações de dúvida, de abandono total, de cinismo espiritual. É a linha tênue entre o silêncio de Deus que purifica e o fechamento do coração que pode sim te afastar da graça. Nos próximos conteúdos, eu quero caminhar contigo aí, como discernir se é uma noite de Deus ou se eu mesmo estou endurecendo. O que fazer quando a oração vira peso insuportável? Como não cair na tentação de procurar qualquer sensação religiosa só para tapar o buraco? Isso exige calma, profundidade e não cabe num vídeo só. Por hoje, leva com você estes 3 sinais escondidos. Um desejo que ainda não morreu. Uma luz dolorosa que revela quem você é. Uma mudança silenciosa no jeito de amar. Se eles estão presentes, mesmo que timidamente, então eu, Teresa de Jesus, te digo com toda a força: Deus não te abandonou. Ele está te guiando agora mesmo por um caminho em que a fé vai ser mais forte do que qualquer sensação. E um dia você vai olhar para trás e perceber: foi nesse tempo de silêncio que ele mais trabalhou no teu coração.